Não quero enchimento de saco hoje, nem nunca, né? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e atendendo a pedidos. Vamos falar sobre o maior clássico do Brasil. Mas será que tem só um? Tem. Qual seria o maior clássico do Brasil? Primeiro, deixando muito claro qual é a nossa faca de corte e quais os critérios para a eleição do maior clássico do Brasil. Mas antes disso, um momento novo no Polêmicas Vazias. Vamos de polêmica... É o que mesmo, hein? Polêmica aleatória. Sim, uma polêmica nada a ver com o futebol. Vai dizer que você aí nunca discutiu o que é melhor, Toddy ou Nescau? No final do Polêmicas eu respondo. Que coisa idiota, né? Voltando ao tema de hoje. O maior clássico do Brasil, é preciso deixar claro, não é necessariamente a maior rivalidade do Brasil. A maior rivalidade do Brasil é um dos critérios para a gente eleger o maior clássico do Brasil. Não confunda o maior clássico com a maior rivalidade. O maior clássico, óbvio, também vive de uma grande rivalidade, mas não só disso. Porque para ser o maior clássico do Brasil, precisa ter história, relevância nacional, rivalidade e precisa ter continuidade. Claro que eu não sou idiota de negar rivalidades como Remo e Paysandu, Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória. Todas essas rivalidades são gigantescas. Algumas dessas rivalidades, elas são absolutamente polarizadas e dominantes nos seus estados, não só nas cidades. Então é basicamente estados que vivem para essas rivalidades. Como não falar, por exemplo, de um clássico e de uma rivalidade do tamanho de Atlético e Cruzeiro? Uma rivalidade, inclusive, que já decidiu a Copa do Brasil. Como não citar Sport e Santa Cruz? Segundo o Chico Sá, gênio, Sport e Santa Cruz não ficou menor nem quando o Santa Cruz ficou sem divisão, para você ver o tamanho de um Sport Santa. E claro, quando se fala de rivalidade, não dá para deixar de fora Grêmio e Internacional. Talvez a maior rivalidade do país. Torcedores que não se suportam, muitas vezes se encaram de fato como água e como óleo, são antagonistas e cada clássico, que inclusive tem lá a sua contabilidade 1 a 1, é uma história particular. Mas não, nenhum desses clássicos é o maior do Brasil. E eu explico. Um dos motivos é a questão da relevância nacional. Infelizmente, alguns desses clássicos, eles não tiveram a chance de tocar todo o Brasil. E aí, na hora da briga, isso faz diferença. É claro que esses clássicos são importantíssimos, são rivalidades regionais e locais que explodem, que fazem a máquina do futebol dessas regiões andarem, só que para ser um clássico nacional, ele acaba tendo que ter torcedores espalhados, acaba que precisa mexer com mais do que só aquela região. E alguns desses que eu citei aqui, por uma questão de mídia, de história, às vezes até de injustiça, não tem esse poder. Sim, a gente já falou aqui algumas vezes da questão histórica, das transmissões dos clássicos paulistas, dos clássicos cariocas e como isso influiu, por exemplo, em espalhar torcedores dos clubes paulistas e cariocas Brasil afora, ou Brasil adentro. Quando eu comecei a pensar esse Polêmicas Vazias, eu logo tive um primeiro estalo. Não, times que dividem rivalidades nos seus estados não podem fazer o maior clássico do Brasil. Por exemplo, o maior clássico do Brasil não pode vir nem do Rio, nem de São Paulo. Por quê? Porque lá as rivalidades são diluídas. Só que depois eu pensei, poxa, estou cometendo um erro que eu não gostaria de cometer, que é pensar apenas o clássico como rivalidade. Essa é a armadilha. Essa é a casca de banana. Porque se você pensar, por exemplo, Rio e São Paulo, de fato, tem a história se dividindo entre os clubes, né? Você tem em São Paulo uma rivalidade que se divide ali com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, elas
se dilui. A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro, entre Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. É muito time e muito clássico. Portanto, a rivalidade acaba que um tem com o outro tem com um, esse tem com aquele, mas aquele não tem com esse não tem com aquele, aqui é mais ou menos. Então a coisa vai se dividindo. Aparentemente, isso tira a força dos clássicos. Mas não, repito, o clássico não é feito só de rivalidade. E partindo dessa premissa, a gente afunila a disputa e vai chegando nos clássicos que de fato tem a rivalidade, a relevância, a história e tem uma continuidade impressionante, uma regularidade que mexe com quase todo o Brasil. Por exemplo, o Fla-Flu, considerado desde 2012 patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, assim como o samba, para você ver a importância desse duelo. Um duelo que, diga-se de passagem, já tem uma história centenária, que começa com o Fluminense perdendo seus jogadores e esses jogadores formando o departamento de futebol do Flamengo. Portanto, um clássico que nasce dentro de um time só. E aí, ao longo do tempo, foi muito romanceado, graças ao Nelson Rodrigues, que cravou várias das frases mais impactantes sobre o Fla-Flu. Uma delas é que o Fla-Flu teria surgido 40 minutos antes do nada. Bonito, né? Apesar de impossível. E aí, essa história romântica acabou transformando o Fla-Flu num dos clássicos mais charmosos do futebol brasileiro. Em 2016, por exemplo, a France Football colocou o Fla-Flu entre os clássicos mais emocionantes do planeta. E aí o Fla-Flu tem momentos épicos, né, como por exemplo o gol de barriga, mas Flamengo e Fluminense deixam a desejar no quesito disputas nacionais que saem do estado. O Fla-Flu se resume muito a campeonato regional. E no critério rivalidade, a rivalidade Flamengo e Fluminense, ela já foi maior, mas ela não é das mais profundas. A grande rivalidade do Flamengo é de fato com o Vasco, até porque a diferença de torcida do Flamengo para os dois, ela é considerável, mas para o Fluminense é maior ainda. E por falar em Flamengo e Vasco, é um clássico de milhões, ou dos milhões, né? Um clássico que, ao contrário do Fla-Flu, não vive só de campeonato estadual. Flamengo e Vasco já decidiram, por exemplo, Copa do Brasil em 2006 e Rio-São Paulo de 58. Portanto, uma rivalidade local que já se estendeu e que mexeu com o restante do país. Se pegarmos as últimas pesquisas de torcida, por exemplo, do Datafolha e do Lance, você vai ver o Flamengo liderando as pesquisas e o Vasco aparecendo na quinta colocação. E em números absolutos, esse é o clássico que mais mexe com os torcedores, porque o Vasco e o Flamengo têm torcedores espalhados por praticamente todos os estados. Quando falamos de clássico, estamos pegando clássicos que começam regionais e que, de alguma forma, acabam nacionais. Portanto, o programa aqui não está analisando um clássico que diz respeito a um time de um estado com um time de outro estado, porque aí a questão da rivalidade e da história vai acabar pecando um pouquinho. Então, é claro que Flamengo e Corinthians, por exemplo, seria o de número absoluto que não ia ter comparação. Só que, qual a rivalidade que existe entre Flamengo e Corinthians que não seja a disputa da maior torcida do Brasil? Que nas pesquisas dá Flamengo. Então essa questão da rivalidade entre Flamengo e Corinthians, ela é um pouco diluída. Essas rivalidades interregionais, você tem algumas que são relevantes. Por exemplo, Flamengo e Atlético. Mas esse Polêmicas não está tratando desta rivalidade. O maior clássico do Brasil nasce no local e acaba se expandindo. Tá entendido? Se não tiver, dá um... Como é? Rebobinar? Não, rebobinar não existe, né? Enfim, volte o vídeo. Flamengo e Vasco tem rivalidade, Flamengo e Vasco tem história, Flamengo e Vasco tem ídolos importantíssimos que conviveram, inclusive, como Zico e Roberto, mas Flamengo e Vasco, de algum tempo pra cá, perdeu um pouco de força. Na verdade, há uma disparidade nesse momento. O Vasco viveu 3 rebaixamentos e é claro que isso enfraquece
um pouco o clássico. A questão do Flamengo brigar por títulos, em alguns momentos o Vasco não. Isso pesa na análise do clássico. Porque aí entra uma questão da regularidade. O clássico que sempre teve no mesmo nível. Vasco e Flamengo tem uma brecha na história. Pode ser uma brecha curta, mas é a brecha de momento. E essa brecha não existe, por exemplo, em Corinthians e Palmeiras. Esse o maior clássico do país. Corinthians e Palmeiras não aparecia no meu radar, num primeiro momento, como o maior clássico do Brasil. Mas se você começa a estudar, a analisar e a tentar ser justo, Corinthians e Palmeiras, sim, é o maior clássico do Brasil. Ele preenche todos os nossos requisitos. Corinthians e Palmeiras têm, no número absoluto de torcedores, quase a mesma coisa que Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco vai ficar ali na casa dos 23%. Corinthians e Palmeiras na casa dos 21%. É verdade que Flamengo e Vasco mais espalhados, mas o número é o número. Para além da relevância nacional, regional, futebolística que tem Corinthians e Palmeiras, os dois têm uma rivalidade absolutamente excepcional. Sim, o clássico paulista, o derby paulista, que em 2017 completa 100 anos, tem uma rivalidade tão grande que a impressão que dá às vezes é que São Paulo só tem os dois times, mas óbvio que não tem. Primeiro que Corinthians e Palmeiras tem aquela dicotomia, aquela polaridade do rico versus o pobre, né? Claro que é só um simbolismo. O Corinthians nasceu como um time muito ligado às classes populares e o Palmeiras nasceu ligado à comunidade italiana, a um time um pouco mais de elite. E isso foi sendo levado ao longo do tempo. O Corinthians é da tradicional Zona Leste, o Palmeiras já está em outra localidade da cidade, tida e a vida como mais rica, mais estruturada, mais elitizada, dividindo inclusive muro a muro a vida com o São Paulo. Mas tem um ponto aí que é importantíssimo. Além da rivalidade, que é absolutamente espetacular, além da história, que é absolutamente fantástica, além da relevância, porque sim, é um clássico que interessa a todas as regiões do país, Corinthians e Palmeiras fazem o clássico que mais decidiu jogos e competições relevantes. Não vivem só da disputa local. Corinthians e Palmeiras já decidiram Paulista e alguns históricos, como por exemplo o Paulista do fim da fila para o Palmeiras em 93, mas Corinthians e Palmeiras já decidiram Rio-São Paulo, torneio sempre muito relevante. Pode não ser hoje, mas já foi enorme. Decidiram Campeonato Brasileiro. É bom lembrar, e já duelaram por 2 vezes em fases agudas de Libertadores, nas quartas de final e nas semifinais. Então, meus amigos, Corinthians e Palmeiras fazem o maior clássico do Brasil. Concorda? Discorda? Seu espaço é lá nos comentários. E chegou a hora, hein, da democracia. A revista 442 adora uma lista e em 2016 resolveu fazer a lista dos 50 maiores clássicos do planeta. E sabe qual é o clássico que venceu? Boca e River. Não dá para ter essa opinião. E olha que eu adoro Boca e River. Mas desculpa, se você considera Boca e River a maior rivalidade do mundo, talvez entre, junto, por exemplo, com Celtic e Rangers e outras tantas. Mas como a gente estipulou aqui alguns critérios, fica claro que não dá para viver só de rivalidade. No mundo que tem Real Madrid e Barcelona, Boca e River não pode ser o maior clássico do planeta. Ou você acha que Boca e River para os continentes? Um dia de trabalho nos 4 cantos do mundo? Não para. E Real e Barcelona conseguem este feito, porque Real e Barça simplesmente representam o duelo entre o maior clube do século XX e, por enquanto, o maior clube do século XXI. É uma opinião errada não achar Real e Barça o maior clássico do mundo. Até porque na questão rivalidade extra-campo, Real e Barça também se desentendem bonito. E eu já falei sobre Real e Barça no Polêmicas Vazias, inclusive fazendo um merchan. Você pode procurar o Polêmicas, qual número? Você sempre lembra? Enfim, o Polêmicas é algum número, mas você vai na listinha lá e cata. E eu prometi no início do vídeo
responder a polêmica aleatória, né? Muita gente nos comentários brincava, né? Faz uma polêmica sobre fulano e cicrano, sobre isso ou aquilo, um seriado tal contra um seriado não sei o quê, e pediram lá sobre Toddy e Nescau. Pra mim não há polêmica nenhuma, é claro que o Nescau é 1 milhão de vezes melhor que o Toddy. Tem muito mais gosto de chocolate, inclusive, e menos açúcar. Então é isso, hein, ó, polêmicas vazias. Eu tô meio de saco cheio de fazer esse final. Todo mundo já conhece já o que tem que falar. Polêmicas vazias, ó, vai aparecer um negócio aqui na minha cara, 11 da manhã, aí o cara já sabe, tem que curtir, compartilhar, é isso aí. Semana que vem nós vamos eleger o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. É isso.